Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a fiscalização orientadora em empresas de pequeno porte. O professor de finanças e sócio da Fintech, Ricardo Rocha, passando uma importante dica para os empresários. O advogado Piraci Oliveira falando sobre a tributação do MEI, microempreendedor individual, e a incidência do imposto de renda sobre ele. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da CBDEL, Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, e da UESCO, Daniel Cossi. Fique conosco. Olá, mais um período aberto para o ajuste da declaração de imposto de renda das pessoas naturais. Então, aqueles que tiveram rendimentos acima de R$28 mil têm que fazer o seu acerto com o fisco entre hoje, 1º de março, e 30 de abril. Trataremos disso em outros vídeos, outros programas, mas nesse momento eu chamo a atenção para o MEI. E por que eu chamo a atenção? Porque apenas em 2020 houve mais de 2.600.000 novas empresas MEI. Isso se soma já a um exército de empresas que ultrapassa a fase de 11 milhões de MEIs. Então no Brasil temos mais de 11 milhões de MEIs. Muito bem, essas pessoas jurídicas, que é uma mistura de pessoa jurídica com pessoa física, tem que ter em mente que não basta emitir a nota do MEI, receber o dinheiro e achou que os 50 e poucos reais que você paga por mês quita a sua obrigação com o fisco. Não é assim. As empresas do MEI, os MEIs, que auferiram rendimento transferido para a pessoa física, tendo em vista que a pessoa jurídica é uma coisa e a física é outra, então aquelas que auferiram rendimento em nome da pessoa jurídica, MEI, e transferiram esses recursos para a pessoa física, em valores superiores à estimativa do lucro presumido, que é 32% da receita, devem tributar o rendimento recebido como se fosse rendimento de prolabore, na tributação da tabela progressiva, que a gente sabe que vai até 27,5%. Mas se você recebeu os 6 mil reais, 7 mil reais por mês, não pense que esse valor é isento e basta pagar os 50 e poucos reais. Não é assim. Há necessidade de prestar contas para o fisco, e a prestação de contas se faz com a entrega do ECD, da escrituração contábil digital. Para isso tem que ter balanço e balancete feito de acordo com as regras contábeis. O lucro contábil apurado nesse balancete é isento, seguindo as regras do lucro presumido. Não havendo contabilidade, a tributação é igual a 27,5% do valor recebido. Toda atenção, consulte o seu contador e preste as contas com o fisco de modo correto. O passivo daí oriundo é gigante, em especial por conta desse alargamento da base de MEIs que tivemos fruto da pandemia. Fica a dica. Olá amigos do Simp, sou Ricardo Rocha, sócio da Fintech. Eu queria hoje conversar com vocês sobre as condições macroeconômicas nesse início de ano, né? Nós começamos a vacinar, mas até atingirmos a imunidade de rebanho vai demorar. Tem muita assimetria informacional em relação às vacinas, mas elas vão acontecer. Então o que eu recomendaria para vocês? Vamos olhar cada um o seu negócio. Se o seu negócio tem relação com o mercado internacional, com China, com commodities,
aproveite, deverá ocorrer uma valorização das commodities. Se o seu negócio é mais focado no Brasil, então você precisa analisar se você reduz ou se você amplia. Não dá para pensar que vai todo mundo estar na mesma canoa, são canoas diferentes. Alguns negócios estão sendo ampliados, né? Então, eu sempre gosto de dar a seguinte mensagem: vamos olhar como é que está a formação dos nossos colaboradores. Sempre nesse momento de crise, que ainda vai persistir um tempo, nós temos condição de treinar a nossa equipe. E hoje está mais barato e você tem um tempo relativamente ocioso. Então, o seu planejamento estratégico para o ano deveria priorizar, né, o treinamento e educação da sua equipe. Por quê? Porque a crise vai passar e os setores irão se recuperar. E nesse momento da recuperação você não consegue parar para treinar colaborador e a produtividade não vai ser aquela que você esperava. Então, o meu recado nesse início de ano é esse: treinar sua equipe, tá no momento de preparar para a retomada. E ter paciência, nós vamos sair da crise. A Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, que é uma lei complementar, prevê uma situação da fiscalização orientadora, ou seja, quando se fiscaliza a empresa de micro e pequeno porte, preponderantemente se vai, antes de fazer uma autuação, vai dar uma orientação para que ela se adeque àquela situação e vai ser marcada uma segunda visita para então entender se aquela empresa de micro e pequeno porte já está adequada àquela irregularidade que existia. Há algumas situações que já prevê que não seria o caso de uma fiscalização orientadora, como por exemplo, embaraço à fiscalização, fraude, simulações, ou em matéria trabalhista ainda, a falta de registro do empregado dentro da adotação da sua carteira de trabalho. Todavia, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho editou a Portaria 396, agora em janeiro desse ano de 2021, disciplinando algumas outras situações em que não caberia a fiscalização orientadora em função do suposto grau de risco ou perigo que poderia gerar. Ela elenca ali, portanto, que não vai haver fiscalização orientadora no caso de atrasos de pagamento, no caso de acidentes de trabalho, onde possa haver um afastamento do empregado por prazo superior a 15 dias, quando há sequelas permanentes ou acidentes fatais. Nesse sentido, realmente, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa até coloca que as entidades que vão fazer a fiscalização, não só trabalhista, como na área de meteorologia, ambiental, entre outros, pode definir o que seja uma atividade de risco ou uma situação de risco que excluiria a fiscalização orientadora. Todavia, isso está sendo feito através de portaria e já se discute se realmente uma portaria poderia gerar essa obrigação ou fazer esse tipo de adequação em face de uma lei complementar. Do outro lado ainda, há que pensar, num momento deste de pandemia, em que as atividades econômicas estão reduzidas e principalmente micro e pequenas empresas passam por grandes dificuldades, se o mero atraso no salário, nós não estamos falando de falta de pagamento, mas um pequeno atraso de salário, porque a portaria também não distingue qual seria esse atraso, se de um dia, de um ano, de um mês, de semanas. Portanto, se qualquer atraso de salário poderia gerar uma autuação direta, sem dar um prazo sequer para que a empresa possa regularizar aquela situação, fazer o pagamento e depois verificar se está tudo adequado e formalizado. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O
nosso convidado de hoje é Daniel Cossi, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos, presidente da CBDEL e da UESCO. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito obrigado. Daniel, eu queria passear no mundo dos games. Vamos lá. Conhecer um pouquinho essa história, conhecer as suas tendências e várias coisas. E queria começar com uma pergunta bastante polêmica. Pois não. Notícias recentes veiculadas pela mídia diz que os jogos têm sido um meio para lavagem de dinheiro. Sim. E você, como presidente da confederação, a gente queria começar abordando esse tema. Perfeito. Tem que ser feita uma distinção. Por favor. Quando uma notícia dessa chega. Às vezes os meios, né, ou as palavras utilizadas são as mesmas. Games, jogos online, mas há uma distinção entre jogos online, geralmente são jogos de apostas ou ativações, e jogos eletrônicos e esporte eletrônico. Da lavagem é de gambling, de jogos de aposta. Tá. Então, isto não tem nada a ver com a sua confederação? Não, de maneira nenhuma. Então, agora, por favor, conceitua para a gente o que a sua confederação Perfeito. faz. A Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, e a UESCO, inclusive, só que num outro nível e com uma outra característica, o que a Confederação faz? Ela cuida da integridade do atleta e do desporto, quer dizer, da prática dentro de um sistema desportivo nacional e internacional. A Confederação ela é feita para isso. Ela não trata e não lida com comércio, não lida com serviço e nem com produto. Vamos dar um passo para trás para todo mundo entender. Quem são os partícipes quando você fala dos jogos eletrônicos? A gente pode fazer um paralelo com a CBF. Ótimo. A CBF lida com o jogador de futebol, Sim. o atleta, e lida com os times que têm esses atletas. Sim. É o que a CBDEL faz, só que com relação ao esporte eletrônico. A CBDEL ela pode até ser comparada com a de atletismo. Quando você fala atletismo, você tem uma gama, né, de prática desportiva dentro do atletismo. É o mesmo do esporte eletrônico. Há várias gamas, modalidades. Tem o de tiro de primeira pessoa, tem batalha de multiplayer, de arena multiplayer, né? E por aí vai. Tem jogo de RTS, que a gente fala, que é estratégia de tempo real, cards. Então, nós somos comparados, a grosso modo, com a de atletismo. Na verdade, se fala em muito dinheiro envolvido nessa operação. Perfeito. Quanto dinheiro nós estamos falando? Esporte eletrônico, que é a prática do esporte, do atleta para o meio ambiente, é de milhões, é milionário. Essa notícia de o esporte eletrônico é bilionário, não. É a indústria do jogo eletrônico que é bilionária. Isto é... Qual a diferença? Jogo eletrônico é a indústria, é o comércio, é o serviço, é o produto, que advém da produção, do desenvolvimento de franquias, jogos, e dos consoles, quer dizer, o que você usa para essa prática, inclusive o mobile, que é o celular, o smartphone. Tudo isso está colocado na internet, é isso? O jogo eletrônico, né, os games, essas competições, sejam elas institucionais, no esporte eletrônico, só são o que são por causa da internet. Antes desse advento, você tinha as LAN houses, que eram locais que você ia com uma rede interna e competia entre si com muitas poucas franquias fazendo isso. Muito pouco. Era 1 ou 2 títulos. Agora não, isso é mundial e você faz isso da maneira que quiser, né? Quando você fala dos jogos, você fala de geek, você fala de nerd, você fala uma série de terminologias. O que significa isso? Nerd é aquela pessoa que é envolvida também e muito compenetrada, muito dedicada a assuntos que não são corriqueiros, hoje em dia são, do dia a dia. Por exemplo, Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tem os mangás, os animes diversos. Esse é o nerd, aquele que gosta desse meio, de participar de grupos de discussão, de ir em feiras, de fantasiar-se, né, com cosplay. E o geek é o cara que gosta de tudo isso, mais tecnologia. Ele é muito mais ligado na parte tecnológica disso tudo, que também envolve esse assunto. Quantas empresas e quantas pessoas conseguem se tornar bilionários
através dos jogos eletrônicos. De acordo com o censo, e eu participei dele também no MIC-BR 2018, até palestrei aqui perto, você tem 375 empresas no Brasil desenvolvendo jogos eletrônicos, 71% microempresas, portanto, 80 e poucos mil de faturamento por ano. Então, você precisa de muitos incentivos e outros programas para fazer isso crescer, porque as mentes daqui são maravilhosas, desenvolvedores. E atletas, praticantes que ficam milionários, bilionários de esporte eletrônico, é ainda muito ilusório falar que todos têm essa chance. De você pegar 100, 2, 3, 4, conseguiram chegar a um patamar de milhares de reais ou de dólares. Ainda estamos caminhando nesse meio. Mesmo assim, não são dedicados só ao esporte eletrônico, à prática. Eles têm outros negócios em paralelo com a imagem deles. O esporte eletrônico é muito isso. Então, ainda é uma fantasia falar que todo mundo é milionário por causa disso. Existe no cenário, por estar na rede, existem eventos que reúnem jovens que acampam, que ficam esperando horas e dias dentro de uma barraca ou de uma cabana. Isso. Qual é o nome e por quê? Você tem DreamHack mundial e tem a Campus Party. Isso vem daquele, sabe, daquele engajamento americano? Sim. Do cara que vai lá naquele evento e dorme com a barraca na frente e quer participar porque ele quer sentir, vivenciar aquilo durante todos os dias, como o Woodstock para a música. Isso é o que motiva as pessoas que vão na Campus Party, que colocam ali sua cabana e dormem ali, comem por ali, e uma Campus Party, uma DreamHack na vida, eles colocam tudo o que você tem desse meio, desse ecossistema, em um único local, em alguns dias ali de evento. Quando nós estamos falando de games, né? Jogos eletrônicos, você comentou que na China estão construindo uma cidade, ou está quase pronta, com investimento de... Agora nós estamos em 2,3. Começou com 1,8. 2,3 o quê? bilhões de dólares. Tá. 2 bilhões e 300 milhões de dólares americanos. Ativos ali. Sim, ativo. Exato. Só para jogos. É um complexo, é realmente uma cidade. Ela fica em Haikou, que é a capital de Hainan. Este é o maior investimento até hoje lá, proposto, aceito e em realização. Então você vai ter universidades, escolas, hospitais, arenas, centros de treinamento, tudo, uma infraestrutura de uma cidade, perto de Haikou, para que se tenha essa inovação. Lá no é um free trade, lá é um porto. É como se fosse uma zona franca de Manaus. Então esse é o local mais propício na China para o investimento desse. E você tem outros empreendimentos iguais que nós estamos envolvidos, como em Xangai, tem a cidade de esporte eletrônico lá, mas essa de Hainan é 100% nossa. A empresa chamada Uesco, da qual você é sócio, né, ela tem sede aonde e como? A Uesco ela é um consórcio internacional. Nós fundamos ela de 2015 para 2016, Brasil, Austrália e China. E ela é, como eu já disse, global, mundial. Hoje nós temos 122 países. Desses 122, 112 são federações nacionais e temos também empresas privadas e agências governamentais. E temos outras federações que não nacionais, continentais e por aí vai. A Uesco ela conglomera, né? Ela tem tudo isso em seu conglomerado, perdão. É pensar em inglês e traduzir. E você tem hoje em dia a Venturi Uesco, que é a união da Uesco com a Venturi, que é uma empresa com sede em Los Angeles e sede em Hong Kong. Nós fizemos a Venturi Uesco, ou Uesco Venturi, dependendo do país que você está, e ela hoje opera o capital e administra o capital da cidade de Hainan, que é a cidade do esporte eletrônico. Perdão, da cidade do esporte eletrônico na província de Hainan. Bom, que está comprovado que se fala de bilhões e bilhões, o investimento fala por si só. A tendência é esta, continuar online, formas de diversão, etc. Agora, separa para a gente, se é que existe uma separação, por favor, você que vai nos dizer, de alguém que começa a fazer um jogo e de alguém que está dentro da federação ou confederação, ou seja lá o que for. Como é que isso se opera?
tudo igual, é separado? Como é que é isso, por favor? Você tem os dois universos. Você tem o jogo eletrônico ou o esporte eletrônico. A prática do jogo eletrônico ela é livre, individual, você faz na sua casa, com o console que quiser, com o computador, com o celular, o que seja. Quantas horas você quiser por dia. E você tem um mundo do esporte eletrônico, que é o mundo competitivo, seja para a finalidade que for, promovido pelo meio privado, uma empresa de evento, uma marca que queira ativar um serviço, sua própria marca, um produto, e usa o evento, a competição entre times, entre atletas do esporte eletrônico, baseados numa franquia, quer dizer, num título de jogo, para promover, né, um engajamento, uma ativação da sua marca, serviço, produto. E existe o institucional. Nós cuidamos disso como o basquete, o vôlei, o futebol. A confederação é... A CBDEL, é institucional. A CBDEL é um institucional. É, o esporte institucional, não é o privado. Tá. Agora, qual é o papel da CBDEL? Nós criamos um ecossistema, nós criamos um meio dentro do sistema internacional piramidal do esporte, onde o praticante se torna atleta federado, vai ter um ranqueamento, uma valoração enquanto atleta, participando de eventos regionais, nacionais, sul-americanos, pan-americanos, internacionais e, quiçá, do movimento olímpico. Ele tem esta carreira valorada, ranqueada, ele tem um preço, ele tem um valor. O mesmo se dá com o time. Quando nós estamos falando de um sistema na rede, sim, você pode jogar em qualquer lugar do mundo e você tem todas as moedas. Perfeito. Como é que é feita a garantia dessa operação e a seriedade dela? É o papel da CBDEL? O papel da CBDEL é garantir que o atleta e o time consigam se estabelecer de maneira íntegra, sejam nas suas negociações, nas tratativas administrativas e saúde do atleta e do próprio time, do meio ambiente em que ele vive, para que isso tenha um começo, meio e fim e uma pós-carreira para o atleta. Nós não cuidamos do negócio, da operação do esporte eletrônico de maneira financeira e internacional, isso não. Isso cabe ao atleta, ao time, aos contratos que ele vai fechar. Nós validamos ou avalizamos algumas operações na parte de regulamentação. Existem pessoas que estão morrendo, se suicidando, ou seja lá o que for, em função de jogos. Já houve casos de morte, ainda estão avaliando e averiguando, o Ministério Público inclusive, quem é o responsável, o que levou aquele atleta a falecer, se foram se foi consequência de várias atitudes ou falta de cuidado. Mas, por exemplo, hoje você escuta gente que fica ali 14, 15, 16, 18 horas na frente da tela do computador. O que é um erro. É ridículo. É uma imbecilidade até que você faz consigo, achando que aquilo está certo. Pô, não está. Quem que aguenta fazer um negócio desse? Tem atleta que joga, e ele acaba de jogar e de treinar, ele começa o streaming. Quer dizer, transmissão dele fazendo alguma coisa em alguns veículos de streaming na internet e continua naquilo. É óbvio que isso não é saudável. Ninguém trabalha 14, 16, 18 horas todos os dias e acha que vai acabar bem. Isso não existe, é bom senso. O papel da confederação é proteger aqueles que são federados e instruir as pessoas que estão no privado a fazer de maneira correta. Daniel Close, nós agradecemos muito a sua participação, os esclarecimentos. Muito obrigado. Desejamos êxito aí numa longa jornada que tem pela frente e que o Brasil possa fazer parte e ter investimentos como estão tendo na China e o crescimento. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!